Boa noite a todos e todas. Meu nome é Alexandre Albuquerque Santos. Eu sou superintendente da área de desenvolvimento urbano e meio ambiente do IBAMA e tenho a honra de moderar esse evento que focalizará a questão do saneamento básico em face das alterações do novo marco legal, o marco regulatório do saneamento. Em princípio, eu queria só falar um pouquinho da Mackenzie Soluções. Isso é um resultado de uma parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, com apoio da Mackenzie Soluções para essa parte de logística toda. A Mackenzie Soluções atua no mercado corporativo, né, no desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade corporativa e financeira. E o IBAM é uma instituição que há 68 anos atua junto aos municípios brasileiros, com o objetivo de capacitar os municípios e de trabalhar em todos os campos de assistência técnica e de produção de conhecimento que a gente, hoje em dia, no município, praticamente tudo bate lá. E o nosso foco de saneamento de fato, um acontecimento especial, porque apesar da gente estar aí agora com as notícias sempre piores do Covid, né? Acabamos de receber que passamos a marca de 4 mil mortos por dia e a Covid está tomando todos os nossos, as nossas preocupações, os nossos desafios, o desafio no sistema de saúde pública no Brasil. A gente vai tratar de um tema que tem relação exatamente também com a Covid, mas sobretudo com a questão da saúde pública no Brasil, que é um tema recorrente. A gente vive todos os anos, todos os verões, são a zika, chikungunya, todas as doenças de veiculação hídrica, que expressam com clareza o nosso desequilíbrio social e, sobretudo, a nossa carência no campo do saneamento. Recentemente, a gente teve o novo regulamento do setor, né? E eu acho que é isso que a gente quer focalizar um pouco, né? Quer dizer, o papel do município na gestão do saneamento, né? Em face das mudanças nesse paradigma, né? Os novos paradigmas que apontam, por exemplo, uma maior inserção do setor privado, com algumas facilidades para o setor privado, para ver se a gente consegue suprir esses déficits históricos que existem, já que a gente hoje tem cerca de, pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento, 73% dos municípios têm água, vamos dizer assim, né? Só que só 90%, mesmo nesses municípios que estão sendo atendidos, são atendidos com água potável em suas casas. Nós mesmo estávamos comentando há pouco sobre a situação do Rio de Janeiro, que a água não está muito potável há algum tempo, por conta de uma contaminação de geosmina na represa do Guandu. Não é? Agora, se a situação da água é desesperadora, a do esgoto é muito pior. Não é? Hoje a gente estima que cerca de 40 milhões de pessoas no país não têm acesso ao esgoto. É claro que num ambiente desse, com água ruim, pouca água e esgoto carente, qualquer coisa deve ser feita no sentido da gente suprir essa demanda histórica, né? A gente estima, quer dizer, num estudo feito em 2014, projetando para 2034 a universalização desses serviços, esse estudo estima a necessidade de investimento de 500 bilhões. Né? E é um recurso que hoje o Estado Nacional não possui, os municípios não possuem, né? Os estados não possuem. E numa medição foi feita mais recentemente, em 2018, a gente percebe que essas metas estão longe de ser atingidas, né? Porque não estão cumprindo exatamente o que é. E aí a gente destaca a necessidade do cumprimento de metas. E depois, quem está fazendo isso? Quem pode fazer isso? Né? A gente tem hoje um cenário coberto em 70%, 75%
por empresas estaduais de saneamento, algumas de economia mista, como a Sabesp, por exemplo, e poucas, algumas empresas públicas ou mistas locais, muito poucas empresas privadas, que as empresas locais mistas ou públicas representam cerca de 25, 24%, e os outros 4% se distribuem aí entre empresas privadas, consórcios municipais e coisas dessa natureza. Eu só estou traçando um pequeno cenário daqueles desafios que a gente tem que superar, independente da gente ter que superar a Covid também, né? Porque a Covid se transmite pelo ar, mas todas as outras doenças que fazem mal para nossa saúde, nosso sistema de saúde, nossa economia, não é? Estão relacionadas a doenças de veiculação hídrica. Perdão. O sistema de drenagem, que é sempre municipal, é também desesperador. E a gente vê aí todas as cidades alagando, cada chuva e tal, porque em muitos casos isso não é feito. Ou é feito pelos empreendedores que não cumprem direito, ou porque as pessoas ligam as suas seus redes de esgoto na rede de drenagem e vão entupindo tudo. Ou porque a coleta de resíduos é muito fraca, é outro campo, né? Embora esse seja um campo que já está mais ou menos bem coberto, ainda existe uma necessidade forte, porque todos jogam resíduos na rua e jogam nos terrenos baldios, e isso entope os bueiros, e na hora a gente convive com essa desgraceira, né? Que são as enchentes e as coisas. Então eu vou fazer primeiro uma pergunta, e nós vamos conversar aqui na forma de entrevista, vamos dizer assim. Eu tracei esse painel grande, essa fala até muito longa, né, sobre a questão da questão de como é que os municípios, que são, na verdade, os grandes responsáveis pelo sistema, né? A gente às vezes se confunde, acha que o sistema deve ser, não é estadual, é municipal, é não sei o que e tal. O município é o competente para gerenciar o sistema. E uma das coisas que ele precisa fazer, antes de tudo, qualquer decisão que ele venha tomar do ponto de vista institucional, passa por pelo fato de precisar de um plano e de precisar de uma equipe local capacitada para fazer o acompanhamento desse serviço. Então eu gostaria de perguntar, eu vou fazer as perguntas alternadamente. Eu vou perguntar ao professor Jansante, que é um dos nossos convidado professor da Universidade Mackenzie, doutor em engenharia civil, professor da Faculdade de Arquitetura da Mackenzie e também professor convidado da London School. E para Patrícia Finamori, que é responsável técnica pelos nossos projetos de saneamento e resíduos, e água e esgoto principalmente, que é o tema dela. Ela é engenheira ambientalista, ela é mestre em saneamento ambiental e está fazendo, né, doutorado, concluindo o doutorado agora em urbanismo. Ela fez uma trajetória bem nessa direção. Ela é mestre em saúde pública, perdão. Muito bem, professor Jansante, né? Como é que o senhor vê, quais são o papel dos municípios na gestão do saneamento e como é que eles podem superar isso, pensando já no marco regulatório que a gente tem aí e que supostamente pode abrir espaço para outras injeções de capital. Como é que o senhor trabalha isso, professor? Muito boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos ouvindo, os convidados. Eu quero aqui agradecer ao Iban, Alexandre, no seu nome, a Patrícia também, agradecer ao Max Soluções essa oportunidade que eu enxergo como extremamente necessária para que a gente vá capacitando cada vez mais os municípios para que eles cumpram aquilo que se espera de um ente federativo que é o titular dos serviços em saneamento. Então, a minha fala hoje, ela é assim, bem no sentido de um pouco engenheiro, não é? Pragmático, olha,
existe uma revisão no marco regulatório, ele aí está, tá certo? Como que o município, a partir dessas alterações, o que é que ele tem que fazer para exercer de fato o seu papel de titular? Como agente titular da prestação de serviço, como a gente costuma dizer, ele de fato exercer o seu papel de contratante. O titular do saneamento é o município e ele precisa se gabaritar, se capacitar cada vez mais. Então, é importante que duas instituições que são ligadas ao ensino estejam propiciando um encontro como esse para justamente apoiar e auxiliar nesse caminho que o município precisa exercer. Ele não pode abrir mão de ser o titular, né, da prestação de serviços públicos de saneamento. Tem etapas dessa prestação que não são delegáveis, como o planejamento, e aí o Plano Municipal de Saneamento, muito bem feito, ele tem um papel fundamental, e a participação social, o controle social. Isso é do município, ele não pode delegar. Já o que nós vamos falar para frente aqui, provavelmente, quanto à regulação, fiscalização, até a participação, ele pode, não, desculpa, até a prestação de serviço, ele pode delegar, mas ele precisa estar muito bem estruturado, ter um ente próprio para cuidar do saneamento, para ser de fato um contratante e dar as respostas que a população precisa. População que é usuária desse serviço de saneamento. Ela depende dessa ação do município. Pode ser uma companhia estadual, como nós estamos vendo, pode ser hoje com uma participação no capital privado cada vez maior, mas vamos dizer o seguinte, o município, mesmo com a revisão no marco regulatório, ele continua tendo o seu papel, não é? Então ele precisa se planejar, ele precisa ter instâncias de controle social muito importantes. E ele precisa saber que no seu contrato, seja com quem for, as metas precisam ser muito bem apresentadas e definidas. Que metas são essas? São metas de cobertura de água, cobertura de esgoto, distribuição de água, então, tratamento de água, potabilidade, as metas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos. Essas metas precisam ser muito bem apresentadas, não deixar dúvidas, ter, então, no contrato isso muito bem estabelecido e ter quem, vamos dizer, regula e fiscaliza essa prestação de serviço. Então, independentemente de quem é o prestador de serviços, estamos falando mais de água e esgotos, o município precisa estar gabaritado, porque sem, inclusive, o cumprimento dessas metas, há o risco de caducidade da concessão. Então, o município precisa estar atento, ele precisa estar, vamos dizer, como a gente diz, capacitado a ter uma atuação nesse sentido. É dessa forma, vamos dizer, o que o município precisa fazer que eu quero focar a minha fala, sobretudo, nessa noite, né? Então, como o município deve atuar para exercer, de fato, a sua titularidade, ser, de fato, um contratante de uma prestação de serviço, ou mesmo, se ele optar por ele estar fazendo essa prestação de serviço, o que ele precisa ter de cuidados e de diretrizes. Então é isso. Patrícia, você gostaria de comentar, responder a mesma questão? Boa noite a todos primeiro, né? Saudar aqui o professor Jansante, Alexandre, a Mackenzie, pela oportunidade, a todos que estão nos ouvindo. Eu vou reforçar, acho que a fala do professor Jansante, acho que sem dúvida o município precisa se apropriar da função de planejamento, que é indelegável, mas se apropriar de fato, compreender a importância, né, dessa função, que se traduz basicamente na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, onde vão ser definidas metas e projeções de receita e de investimentos que, por sua vez, vão balizar os contratos de prestação de serviço. O que a gente tem visto é que muitos municípios acabam não tendo como pautar os seus contratos de prestação, alguns contratos são muito antigos, né, e na falta de parâmetros bem definidos, os municípios acabam ficando um pouco
à mercê do prestador, no caso, as companhias estaduais, que são as grandes prestadoras atualmente. Essa mudança do marco para abertura do capital privado sem uma apropriação do planejamento pode simplesmente só mudar esse prestador do estadual para o privado e as prefeituras continuarem reféns na ausência de metas ou vislumbrar a necessidade de investimentos. O plano de saneamento dá esse respaldo ao município de conseguir traduzir quais são as demandas e as deficiências a serem sanadas nos próximos 20 anos. E, em geral, é esse também o prazo dos contratos, né? 20, 30 anos dos contratos de saneamento. Eu queria aqui só fazer um adendo, né? Eu acho que os planos e essa função de planejamento traz também aos municípios uma grande autonomia, né, de gerir os seus serviços. Mas acho que essa autonomia é preciso que ela não seja confundida com isolamento. A gente percebe em alguns municípios uma necessidade de tentar resolver por si. E o saneamento, de uma maneira geral, é preciso que você tenha uma articulação com outros municípios, seja por um ganho de escala. Você tem municípios que são integrados pelos próprios sistemas técnicos de saneamento, então eles precisam conversar para poder usufruir das mesmas instalações, seja por uma questão de subsídio cruzado. Há municípios que não têm condições de isoladamente garantir pela autossustentação tarifária, apenas pela tarifa, o financiamento dos seus serviços. Então, é importante que o município se aproprie das suas condições e também se articule para que ele consiga superar esse déficit que o Alexandre apresentou aqui, essa contextualização, essa breve contextualização, mas que já dá um panorama dos desafios a serem superados, né? A gente vem numa trajetória, a gente teve avanços, sem sombra de dúvida, avanços, acredito que mais lentos do que gostaríamos, né? A universalização ainda está distante, mas a gente teve avanços, e sem sombra de dúvida, acho que o papel do município, acho que o primeiro papel do município é se organizar e se planejar para enfrentar os seus desafios. Assim. Muito bem. E aí eu vou entrar numa questão que está relacionada a essa nova lei, né? A nova lei, o marco legal do novo saneamento 11.445, ela 14.026 de 2020, é uma lei recente, ela trouxe alterações do marco legal, né? A 11.445 de 2007 era o marco legal que estava vigindo até então. Dentre as mudanças propostas, há que se destacar a intenção de ampliar a participação privada no setor. Isso está claro, todo mundo já conhece bem, e um setor que certamente poderia ser bastante atrativo, inclusive para o capital privado. Dentro dessas normas que tanto o professor Jansante quanto a Patrícia reforçaram, da necessidade do município não perder o controle do sistema. E se fala muito em privatização, pode ser entendido também a parte de concessão, ou mesmo seja uma prestação direta. Essa é a questão central, como você estabelece contratos de gestão, contratos de prestação de serviço, estabelece metas e faz elas serem cumpridas. Então, a minha pergunta agora para a Patrícia é de que forma que essa nova lei possibilitou um ambiente mais favorável para a atuação das empresas privadas no setor. Você acha que isso pode realmente atrair capital? Primeiro, só fazer uma ressalva, né? A gente mantém a Lei 11.445 como marco do saneamento. Eu acho importante reforçar isso, né? A Lei 14.026, ela traz, sem sombra de dúvida, mudanças muito profundas no direcionamento da lei, né? Mas a Lei 11.445 não foi substituída. E bem colocado, Alexandre, que a abertura do capital, a abertura do saneamento para o capital privado era uma das grandes intenções com a aprovação dessa lei. Primeiro, eu acho que é importante a gente ter em perspectiva de que as empresas privadas já têm uma atuação no setor, né? Em alguns casos, a concessão plena, essa concessão plena, em alguns municípios, você tem o repasse do serviço para uma empresa privada, né? Em outros casos, você tem companhias públicas que tiveram seus capitais abertos na Bolsa de Valores, então você também tem aí a entrada da iniciativa privada. E uma terceira modalidade, né, que é mais comum até em serviços de coleta e disposição final de resíduos sólidos do que em abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é a terceirização de parte dos serviços, né? A coleta, você faz a contratação de empresas que vão fazer a coleta,
até para a própria disposição final. No caso de abastecimento de água, algumas companhias públicas terceirizam a medição da água, né? A leitura dos hidrômetros. Então, assim, você tem a participação privada, às vezes pontualmente, às vezes de uma forma plena. Você tem a concessão do serviço a uma empresa privada, ou você tem a participação privada dentro mesmo da atuação de uma empresa pública. Para além disso, eu acho que é importante a gente ter um pouco de cuidado dessa leitura de que a entrada das empresas privadas pode ser uma panaceia para o setor. Assim. Por que digo isso? Né? Porque eu acho que o foco que a gente tem que ter é do déficit do serviço. Se a gente quer chegar à universalização, a gente tem que conseguir atender aqueles que não são atendidos. E o que se tem visto, né, é que a iniciativa privada, e isso é razoável, né, ela não tem interesse dessas áreas menos interessantes financeiramente falando. E eu acho que aqui não há problema nenhum de dizer. O interesse da empresa privada é justamente ganhar com as tarifas. Então, aí eu volto para o que nós falamos aí na primeira pergunta, né? Da importância de se ter um bom planejamento para que você tenha bem delineado um bom contrato. Na medida que você tem um contrato que abarca, sobretudo, o déficit, que é aquele a que a gente está buscando superar, eu acredito que a entrada da iniciativa privada pode ser positiva. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque historicamente não é isso que a gente tem vislumbrado. Os contratos, de uma maneira geral, retiram as áreas mais deficitárias, porque são, de fato, mais complexas de serem atendidas. Então, eu acho que essa panaceia da entrada da iniciativa privada no setor com a 14026 precisa ser avaliada com mais cuidado. Professor Jansante, por favor, faça seus comentários a respeito dessa questão. Olha, eu volto a dizer assim o seguinte: o que eu penso em relação ao município, tá? O município é onde as pessoas moram. É lá que o interesse público por parte da prefeitura que tem que ser exercido. É lá, tá certo? Então é o seguinte, eu conheço casos, eu fui de companhia estadual, conheço outros casos, grandes trabalhos que foram feitos, mas companhias estaduais que tiveram os seus problemas e que às vezes não conseguiram atender os serviços como deveriam, né? O Planasa teve, eu acredito que o Planasa teve o sucesso, sim, se fala muito mal dele às vezes, mas o Planasa ele conseguiu fazer um grande avanço nos serviços de água e esgoto, principalmente. Mas os tempos vão mudando, não é? Então, eu vejo que assim, município e defender o interesse público. Seja qual for o operador, quem está com a concessão, o município, volta ao primeiro ponto, volta ao que a Patrícia falou da questão do planejamento, do município estar aparelhado. O município precisa estar estruturado, capacitado para defender o interesse público. De quem? Dos seus usuários. De quem vai beber uma água potável, uma água que vai ser atendida e fornecida em quantidade, qualidade, regularidade, integridade e preço módico. Esses são os grandes princípios fundamentais do saneamento. Então, seja uma companhia estadual, seja até um serviço local, um SAI local, né? Seja essas concessionárias privadas que estão entrando cada vez mais fortemente, elas precisam atender a população toda do município, sejam as áreas que têm capacidade para pagar, sejam as áreas onde não se tem capacidade para pagar. Então, aí tem que ser criativo nas tarifas sociais, o que seja o mínimo possível para as pessoas pagarem, tá certo? Por quê? Para elas darem até um valor nesse serviço que está sendo prestado. Então, eu vejo que, de novo, a prestação de serviço ela precisa ser muito bem acompanhada por parte do município. A gente diz assim, né? A gente faz muito planejamento de saneamento. A alforria, a libertação do município para o saneamento, começa com esse seu instrumento de planejamento. Para que lá, feito esse instrumento com todos, né, as devidas participações, controle social, se faça toda uma educação ambiental que é decorrente dessa participação sanitária, mas que, vamos dizer, por todo o plano e por toda a ação do município, que precisa ser sempre estruturada, é isso que nós estamos falando, o interesse público é o que tem que ser o maior.
Eu concordo aí, Patrícia, que a Lei 11.445 ela permanece como sendo um grande marco. A 14.026 ela veio para revisar alguns pontos, mas o grande marco está lá. E foi lá que a gente conheceu algo que parecia estranho no início, né? Regulação e fiscalização, né? Que é isso? Não se conhecia. Como assim regular? Porque você pegava as companhias estaduais, os SAIs, eles prestavam serviço, eles se regulavam, eles se fiscalizavam, era uma coisa assim. E aí nós começamos a viver algo que é de uma gestão mais moderna do saneamento, que é a regulação e fiscalização. Então, de novo, aqui, a gente precisa ter esses entes aí que apoiam o município, né, da questão de regulação e fiscalização, que são essenciais para defender o interesse público. Como a gente costuma dizer, né? Um cidadão, um usuário do serviço de saneamento, ele tem que olhar para o órgão regulador e se sentir representado lá, tá certo? Para evitar, vamos dizer, que tarifas sejam exorbitantes, para que o serviço seja prestado de uma maneira adequada. Então, veja o seguinte, como eu falei desde o início, hoje está dada uma lei aí, tá certo? Então a gente tem atores que são os públicos que a gente conhece, estão entrando os atores privados, e o que a gente precisa garantir para permanecer o interesse público? É isso, é o controle social, é ter uma regulação, uma fiscalização muito bem definidas. Então, é nesse sentido que o município tem que se estruturar. Ele não pode abrir mão, né, Alexandre, que você falou do início, não pode abrir mão da sua titularidade, das suas atribuições. É um desafio, né? O saneamento, esse foi um dos grandes problemas do Planasa, o saneamento ficou distante dos municípios. Eu ia para municípios conversar com o secretário de planejamento, eu falava para ele, olha, o titular é o município, o dono do saneamento é o município. Falava, não, mas é a determinada companhia estadual. Falava, não, é você. Depois de muita conversa e levar a lei para ele, ele percebeu que era ele, né? O titular dos serviços. Então, eu acho que é tudo isso, né? Para continuar que o município se instrumente para defender o interesse público. É isso. Muito bem. Eu acho que você tocou em dois pontos muito interessantes, né? Vocês tocaram, né? É a questão de a crítica que se faz até hoje ao Planasa, muito menos porque realmente conseguiu alcançar metas formidáveis, foi muito recurso injetado naquele momento, mas pelo fato de se criar o vício da gestão centralizada e que afastou o município da gestão. Então hoje a gente tem companhias estaduais que não cumprem e não estão nem aí para cumprir as metas que foram estabelecidas, porque é elas que se fiscalizam e tal. A questão da regulação é uma questão muito presente, né? Tem uma pergunta: quais os principais resultados, os principais indicadores que existem para essa regulação? Eu vou entrar exatamente nisso, Saad, agora mesmo, que ele já tinha feito um comentário. O lucro, a empresa privada, claro que tem que visar o lucro. Agora, esse lucro não pode ser obtido, né, em função de uma má prestação de serviços. Quer dizer, o que faltou, então, para acontecer isso, independente de ser público ou privado, eu concordo com você, Jassante. Não importa se é, o que importa é a gestão, que gestão foi feita, quem fiscalizou, não é? E aí eu vou entrar na questão da regulação, porque essa nova lei também sinaliza para um novo papel para a ANA, né, para a Agência Nacional de Águas, que deve instituir normas de referência para a regulação da prestação de serviços. E aí vou perguntar para a Patrícia agora, o que você pode falar sobre isso, Patrícia? Porque esse é um tema que os dois já levantaram e as duas questões que vieram de fora são exatamente em cima disso. Tá? Exatamente. Aldo Tinoco, é exatamente isso que a Patrícia vai começar a comentar e depois o Jansante. Vamos lá. Eu acho que essa questão da regulação, o professor Jansante deixou o gancho aí, sem sombra de dúvida, foi um aprendizado, né? A gente, na época do Planasa, a gente teve um ganho muito grande, que foi de conseguir criar uma estrutura de financiamento do setor, que era algo que não se tinha. Você centraliza a gestão dos serviços, mas você não tem essa preocupação de acompanhar como esse serviço vai ser prestado, né? Eu acho que, nesse caso, há um ganho muito grande na 14026,
que é de trazer uma estrutura mais robusta dessa regulação, né? Você tem aí agora a ANA com esse papel de criar normas regulatórias, a gente ainda está vendo como é que isso vai se desenrolar, mas a ANA tem se movimentado, se reestruturado para isso, para, de alguma forma, poder dar algum respaldo para as agências reguladoras locais, né, estaduais. Acho que esse é um grande ganho, embora eu tenha ressalvas de que você tenha que cumprir essas normas regulatórias da ANA para poder estar apto a receber recurso. Então, essas restrições eu acho um pouco preocupante. Mas, de uma maneira geral, eu acho que não. Acho que essa nova inclusão, né, de funções de regulação à ANA eu acho que essa complexificação da regulação ela é favorável para o setor, sim. Mas, de novo, eu acho que a pergunta que foi feita aqui é a respeito de como essa fiscalização pode ser feita. O plano de saneamento, mais uma vez, é central para essa fiscalização, né? Porque o plano de saneamento vai pautar o contrato e, a partir do contrato, é que pode ser feita a regulação. Então, a gente acaba dando voltas e terminando novamente no plano de saneamento. Mas eu enxergo, então, sem sombra de dúvida, a gente ter um ganho aí e avançar com a regulação, e acho que isso é positivo para que a gente alcance a prestação de serviço melhor, né? Eu tenho algumas perguntas. Uma pergunta de Leonardo Melo para a Patrícia. O que você diria para os municípios se capacitassem para a construção de contratos favoráveis, levando em conta o que você apontou de atender o déficit e gerar lucros? Tem uma outra pergunta, tem uma colocação do Aldo Tinoco sobre a questão, para comentarem sobre a regulação e a questão da tarifa social. E uma outra pergunta, uma outra afirmação, como do Vitor Zweiber, que ele diz que não foi a 14026 que abriu para o capital privado. Isso já vinha, como você afirmou, hein, Patrícia? A 11445 já previa isso, mas o que a diferença é a discricionariedade, porque as linhas de financiamento BNDES e Caixa são direcionadas para o setor privado. Só há recursos reembolsáveis, não há linhas de financiamento para as companhias estaduais e as SAIs, ou a fundo perdido, que as SAIs sempre operam a fundo perdido. Vamos fazer, você responde a primeira questão e depois eu peço ao Jansante para fazer o comentário sobre a segunda, por favor. Tá. Eu vou fazer responder ao contrário, já que a última pergunta fala sobre regulação, para depois falar sobre tarifa social, né? Acho que a pergunta do Léo, eu acredito que eu tenha respondido, do Leonardo Melo, eu tenha respondido na minha própria fala, né? De que o plano de saneamento eu acho que o primeiro instrumento para pautar contratos, para que esses contratos possam ser fiscalizáveis, né? Que você tenha metas e parâmetros a serem fiscalizados. Acho que a resposta mais objetiva seria essa. A respeito da fala do Vitor, exatamente, né? A Lei 14.026 veio a reboque de outras ações políticas, dentre elas as restrições, eu cheguei a falar aqui da restrição dos parâmetros de regulação da ANA, né? Os municípios que não atenderem aos parâmetros de regulação que forem definidos pela ANA, né? Eles há uma restrição de recurso. Da mesma forma, você tem também, então, um estrangulamento de recurso para as empresas públicas e um direcionamento para as empresas privadas. Então, na verdade, é aí que você tem um favorecimento da entrada da iniciativa privada. A respeito da tarifa social, eu acho que é um instrumento muito importante para equalizar, né, a capacidade de pagamento dos usuários, sobretudo os hipossuficientes, para poderem ter o serviço, né? A gente está falando aqui de serviços, eu vou me ater ao abastecimento de água, ninguém vive sem água, as pessoas têm que ter água. Então, a tarifa social ela vem como um instrumento de equalizar a receita da companhia, né, de uma maneira que você consiga continuar tendo um fluxo de receita para a companhia, mas isso sendo adequado à capacidade de pagamento do usuário, que há usuários que não têm condição de arcar com as tarifas nos valores discriminados convencionalmente. E aí é preciso que tenha, então, uma redução do valor dessa tarifa. Que esteja respondido. Professor Jansante, por favor, comente. Bom, primeiro eu quero saudar os amigos lutadores do saneamento, os cabelos brancos vão nos pregando, né? Meu amigo Aldo Tinoco, Vitor, prazer em vê-lo também, né? Quanta luta pelos planos aí no Médio Paraíba do Sul, né? Bom,
Veja o seguinte, como eu digo, regulação é algo novo. E aí, o que que a gente foi vendo? Regulação e fiscalização. Bom, agentes reguladoras estaduais se foram formadas muitas vezes por profissionais, não tinha outra fonte, vindo das companhias estaduais. Então, profissionais, ex-companhias estaduais fiscalizando a companhia estadual. Bom, então, isso variou muito de estado para estado, né? Mas a gente vê que vem evoluindo, inclusive a contabilidade regulatória, essas coisas todas, vem evoluindo. Ok. O que que a gente vê mais de regulação? As companhias estaduais, muitas vezes, elas ficam distantes da realidade do município. Então, eu tenho, pela distância, às vezes distância física mesmo. Então, eu tenho visto modelos aqui no estado de São Paulo, falar, são todos seus amigos, são, pessoal da área PCJ, né? Um modelo regional, com um contorno de bacia hidrográfica, onde a realidade do município, a escassez de recurso hídrico, em 2014, 2015, a agência reguladora entendia muito bem o problema, porque ela estava no meio, ela também estava, como usuária do serviço de água, estava lá padecendo. Então, eu vejo assim com muito bons olhos, quando você tem uma agência reguladora com um contorno de bacia hidrográfica para que está mais próxima da realidade, sem demérito nenhum para as agências estaduais, que elas sim, elas precisam se gabaritar, e se também, se a gente fala do município, essas agências reguladoras também, mas elas precisam, as estaduais, estar muito próximas do município. Não vale só ficar olhando para o grandão, né? Tem que olhar para o pequenininho também, tá certo? Tem que ser algo igual. E aí, tarifa social, meu amigo Aldo, o que que a gente vê? Bom, a gente vê essa questão de tarifa no Brasil, é um negócio muito maluco, muito maluco. Eu conheço um município importante onde a tarifa social ela é mais cara que a tarifa normal. Então, você tem uma distorção que você fala, mas como é que pode um negócio desse? Mas é real e é um município importante. E aí fica essa discussão. Ah, não, não vou mexer na tarifa porque politicamente não é legal, e aí o município não consegue prestar o serviço como se deve, tá certo? Então a gente precisa estar muito atento a isso. A tarifa social, de fato, precisa cumprir o papel que a Patrícia falou. E eu vejo o seguinte, que isso que dá lei, quer dizer, veja, e é só o capital privado que vai receber recursos do BNDES, isso está errado. Por quê? Não deveria ser esse o critério. Deveria ser o critério seguinte: quem é eficiente na prestação de serviço? Quem consegue atender a população, o usuário, com uma tarifa mais módica, com a prestação de qualidade de serviços? Olha, da mesma forma que você tem grandes companhias estaduais, aqui não vou nominá-las, e você tem outras que ao longo do tempo elas foram deixando a desejar, você tem também empresas privadas, isso eu não falo só no Brasil, mundo afora, que elas prestam um serviço muito bom e outras nem tanto. Então, que deveria ter sido? O que tem que ser apoiado? Tem que ser apoiado o governo é quem presta um serviço eficiente, quem está atendendo o interesse público. Para mim tinha que ser isso aí. Para que ficar discriminando? Não, de novo, eu me lembro, nós passamos anos no setor discutindo Estado e município, depois agora capital privado e público. Quer dizer, nós vamos continuar no Fla-Flu até quando? Enquanto isso, nós estamos com problemas de pandemia e etc. Então, era o seguinte, tinha que ser apoiado quem é eficiente, quem está levando saneamento para a população. Para mim, é isso. Obrigado. Eu concordo plenamente. Eu tive um velho guru que já se foi, que dizia o seguinte: não adianta a gente ficar discutindo quem é pior, se é o dólar ou o cruzeiro na época do cruzeiro. O importante é você ter o dinheiro e prestar um bom serviço. Não é? A questão é de gestão, está na cara. Não é? Eu vou entrar na questão da regionalização, porque tem vindo muitas perguntas a respeito disso, né? Muitas colocações, e agora depois eu volto para a questão das concessionárias estaduais, que essa lei meio que mais ou menos a questão os processos de leilão das companhias iniciaram já no ano passado com o primeiro lote da Casal na região metropolitana de Maceió, né? Sendo arrematado pela BRK, acho inclusive que a CETESB, que é de economia mista, participou desse leilão, mas não ganhou, né?
E já no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente está acompanhando, e é um drama isso, você fala em leilão, mas com bônus de outorga mínimo, e agora estão pensando em fatiar a empresa inteira e não fazer concessões. Aqui foi citada a questão dos consórcios, que se pode fazer isso, que podem ser autorregulados, como o Tinoco colocou. Não é? Eu gostaria então que agora você comece, Jansante, comentando um pouco sobre essa questão da regionalização, já que você concluiu a sua pergunta, o seu comentário em cima disso. Vamos lá. Olha, a regionalização, a gente, acho que o Vitor deve se lembrar, a gente acabava com os planos fazendo um regional. Era um início, era um arremedo, mas a gente ia para o regional. Por que que a gente precisa ter o regional? Pelo seguinte, vamos dizer, porque há interesses comuns. Por exemplo, nós sabemos que cada município, né, eu já vi isso, não, o resíduo sólido é meu, só eu que quero ele. Não, eu quero receber o dos outros. Então é o seguinte, resíduos sólidos. A melhor solução são aterros regionais. Então você tem que desenhar aterros ou outras soluções regionais, você tem que desenhar algo que dê a viabilidade para essa prestação de serviço adequada, da coleta até a disposição final ao tratamento regional. E a gente vê até experiência em outros países que eu tive a oportunidade de morar, que assim, você tinha assim, o regionalização para água e esgoto, a regionalização para manejo de águas pluviais urbanas, e você tinha a regionalização para resíduos sólidos. Então, a regionalização ela vai partir de um interesse comum. Ah, e se o prestador privado vai querer só o município que dá mais receita? Não, ele não pode ficar somente com esse. Eu lembro sempre muito bem, né, da região de Torino, de Turim, na Itália, que quem operava Turim e Água e Esgotos precisava também operar o quê? As pequenas aldeias nos Alpes italianos. Todos sistemas pequenos e deficitários. Então não ficava lá, né, no cherry picking, né, pegando só a cereja boa. Não, você tem que levar tudo. Você tem que levar tudo. Então é o seguinte, a regionalização, ela pode ser e é um caminho onde a gente vai buscar um equilíbrio dentro disso daí, mas os municípios, mesmo fazendo parte da regionalização, eles continuam sendo titular dos seus serviços, e ele, de novo, a gente volta lá no início que a gente vem falando, tanto eu quanto a Patrícia, que a capacitação do município até em participar de uma regionalização, para que ele saiba como ele defender a si, ou melhor dizendo, aos usuários dos seus serviços de água e esgoto. A regionalização, a gente tem oportunidade de fazer planejamento no Nordeste brasileiro, a gente sabe que, por exemplo, você tem que ter adutoras de 100 quilômetros que vão abastecendo vários municípios, porque é um manancial que tem água disponível, regularizável. Os outros não têm, então você precisa de grandes adutoras. Então, vamos dizer, para resumir, a regionalização, ela é uma necessidade para equilibrar, ela existe de uma certa forma com essa questão de subsídio cruzado dentro das próprias companhias estaduais, tá certo? Mas justamente para equalizar isso daí. E também que os municípios percebam que, às vezes, 1 mais 1, né, dá mais que 2 se ele pensar no saneamento, porque os benefícios podem ser muito maiores quando você tem uma ação conjunta sinérgica do que uma ação sozinha dele, né? Então, é uma forma de equalizar isso tudo, tá? Ok. Patrícia, você quer fazer um comentário? Eu vou acrescentar alguma coisa que foi comentada pelo Vitor, citado pelo Jansan, né? É a questão de como, por exemplo, a SEDAI vê a regionalização completamente desvinculada das bacias hidrográficas, por exemplo. Né? Não existe uma regionalização fundada nisso. E me parece que a questão das bacias hidrográficas vem sendo uma solução adotada em vários lugares, não é? As agências de bacia hidrográfica, que é uma forma de você compartilhar o mesmo bem que é a água. Não é? E uma outra questão que é colocada, e eu aproveito para você comenta também, é essa pergunta depois, é a questão de por que existe, por exemplo, as companhias estaduais vêm prestando serviço mal ou bem
numa escala maior, e isso não é correspondido pela prestação de serviços de esgoto sanitário, quando elas têm a concessão dos dois serviços, né? Patrícia. Sobre a regionalização, eu acho que vou retomar um pouco até a minha primeira fala, né? A gente já tem figuras de regionalização, né? Consórcios, as próprias regiões metropolitanas são figuras de regionalização, né? São juntadas de municípios. E você tem agora uma nova modalidade, digamos assim, de regionalização por conta também da 14026, né? E aí, retomando a minha primeira fala, é que é importante a gente ter em mente de que a necessidade de autonomia do município não pode ser confundida com isolamento, porque o saneamento não pode ser visto de uma forma isolada, né? O professor deu exemplo aqui, por exemplo, de resíduos sólidos. A gente tem, de uma maneira geral, para o ganho de escala, faz muito mais sentido você ter um aterro compartilhado entre vários municípios, um aterro regionalizado, do que um aterro para cada município, a depender do porte dos municípios, né? Sem sombra de dúvida, as bacias hidrográficas são unidades territoriais, são mais condizentes com a prestação de serviços tanto de água quanto de esgotamento sanitário. No caso aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, isso é evidente, porque a gente compartilha, sobretudo, o sistema de abastecimento de água. E aí eu acho que é importante a fala do Vitor, eu vi o comentário dele aqui, de que, de fato, essa modelagem do BNDES que foi feito para a nova regionalização da SEDAI, ela não segue critérios técnicos, ela segue meramente critérios econômicos de subsídio cruzado. Tanto é que lotes diferentes compartilham da mesma instalação de... A gente tem, por exemplo, aqui a cidade do Rio de Janeiro fatiada em 4 lotes, o que é uma coisa bem esdrúxula. Você tem cidades da Baixada Fluminense num lote, e aí esse lote dentro do Sistema Guandu, que é o que atende a toda a região metropolitana. Outros municípios do Sistema Guandu em outros lotes. Então, assim, isso aí eu acho que pode causar mais confusão do que organização regional, sabe? Embora você tenha aí uma junção de municípios. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa atenção, porque essas... Você falou a respeito da concessão da Casal, né? Chamou muita atenção, por exemplo, no leilão da Casal, o ágio do leilão. Começou com 15 milhões e a oferta ganhadora foi de 2 bi. Então, assim, causou até uma certa surpresa, mas depois você for avaliar que os lotes foram separados de uma maneira de forma que a receita estava mais concentrada num lote e a despesa em outro lote. Esses cuidados dessa modelagem, e a gente tem visto muitos questionamentos a respeito disso, acabam afetando a regionalização para a finalidade dela, que é ou o ganho de escala ou o subsídio cruzado, né? Por isso que eu falei de retomar minha primeira fala, dessa necessidade da gente enxergar o município autônomo, mas não isolado. Eu acho que é importante reforçar isso. Muito bem. Então a gente pode voltar um pouco para as companhias estaduais. Acho que vocês já exploraram bem, tanto pela experiência do Jansante na CETESB e você aqui no Rio de Janeiro, né? Existe uma questão que passa um pouco pela regulação também e pela falta de fiscalização durante um determinado tempo, ou, como se diz no popular, botar a raposa para tomar conta das galinhas, quer dizer, é o mesmo agente que presta o serviço e se fiscaliza. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo, mas funcionou. A partir de um determinado momento ficou uma coisa muito difícil. Mas essas duas companhias têm trajetórias bastante distintas, a Companhia de São Paulo e a Companhia do Rio, não é? Como é que como é que vocês poderiam comentar esses reflexos dessa nova lei em relação a essas duas companhias? Você meio que falou um pouco sobre a questão do fatiamento da privatização da SEDAI, que é uma forma, já a CETESB já é uma empresa de economia mista. Elas partiram do mesmo lugar, com o mesmo financiamento, mas foram parar em situações bastante distintas. Vou pedir para você comenta, você já entrou nesse assunto, e depois eu passo para o Jansão. Tá. Eu penso aqui que há alguns aspectos a serem considerados para a gente tentar falar das trajetórias distintas das duas companhias, né? Ambas são companhias de economia mista, né? Foram criadas na época do Planasa. A Sabesp veio numa trajetória, fez a abertura do seu capital, e, inclusive, a gente falou do leilão da Casal, a Sabesp entrou como concorrente né? Então, a Sabesp está alçando voos maiores, está ampliando a sua atuação para outros estados da federação.
A SEDAI tem uma outra trajetória, né? E aí eu acho que a questão histórica pode explicar um pouco isso, né? A SEDAI, na verdade, ela é resultado da fusão de várias empresas, né? Quando o Rio ainda era Distrito Federal, né? Antes mesmo da criação de Brasília, você tinha companhias, você depois teve a criação do Estado da Guanabara, depois que você teve a fusão do Estado do Rio de Janeiro para o Estado da Guanabara, você teve a fusão de várias empresas. Então, acho assim, essa coesão da empresa, ou na verdade a falta dela, pode ter prejudicado a sua trajetória. Eu acho que é uma forma de vislumbrar isso. Mas também não justifica, né? Mas acho que o que a gente tem visto, e aí isso é um paralelo tanto da Sabesp quanto da SEDAI, é que os serviços de água acabam sendo mais visados do que os serviços de esgoto, de uma maneira geral, assim. Então, eu acho que não sei muito como comparar as duas empresas, porque elas têm trajetórias diferentes, mas enxergando sempre que o abastecimento de água, de uma maneira geral, é um foco maior dessas empresas, e agora que o esgotamento sanitário tem sido um foco, também tem ganhado certa relevância dentro das companhias, né? A respeito da regulação, isso também é um ponto, né? Você tem em São Paulo a Arcesp, que é a agência reguladora, que é uma agência já estruturada e robusta, que faz a regulação da Sabesp. Aqui no Rio, a gente tem a Genersa, que começou a fazer a regulação da SEDAI em 2015. E é uma empresa que ainda tem muita dificuldade de conseguir regular, tanto que a gente não teve ainda nenhum reajuste tarifário por conta de falta de capacidade técnica da companhia. Isso foi apresentado junto ao Ministério Público. Então, assim, essas trajetórias também têm a ver com as trajetórias de regulação. Essas empresas estão sendo reguladas. A Sabesp é regulada há mais tempo do que a SEDAI. Então, acho que são pequenos aspectos que eu acho que, se somar, eles podem explicar um pouco essas trajetórias diferenciadas, assim. Muito bem. Jansan, pode comentar e pedir desculpa porque eu falei CETESB, É essa isso que eu ia falar. BESP, eu falei Sabesp, é porque é tanta companhia estadual de tudo que é serviço que a gente se confunde. É Sabesp, né? Desculpa. Eu, Pode eu, comentar, por favor. eu não vou particularizar muito, né, Sabesp ou SEDAI. Até por motivos pessoais. Eu fui da Sabesp, eu tive familiares que foram da SEDAI, grandes amigos na SEDAI, então você acaba conhecendo a realidade das companhias, né? O que eu vejo é o seguinte, Patrícia, aqui em São Paulo também, antes de ter a Sabesp, tinham menores companhias, tinha a Comasp, tinha uma do Litoral. Então, assim, foi uma costura enorme para conseguir formar uma companhia só estadual. As coisas do Planasa, que para financiar, então, se a companhia estadual acabou costurando e formando uma grande. O que eu posso dizer, eu acho que até um tema um tanto quanto delicado, que assim, para mim, o que acabou fazendo muito a diferença? Concordo na questão da regulação, a CESP, tudo que ela vem fazendo, tem amigos lá dentro, a gente vê tudo que vem desenvolvendo, quanto que a Genersa está ainda atrás, né, e ela precisaria avançar bem mais. Mas eu acho que assim, o que se perdeu do objetivo principal de qualquer companhia estadual. O que eu quero dizer? Para mim, aquelas que foram sendo as mais consequentes foram aquelas que, apesar de todas as dificuldades, elas não abriram mão do seu objetivo, que é levar saneamento. Entendeu? Porque, infelizmente, as companhias estaduais elas foram sujeitas aos males da administração pública brasileira que a gente conhece. Não é? Não pense que a Sabesp, eu tenho muito orgulho de dizer que por um período da minha vida profissional eu fui, ajudei a recuperar muito a companhia, porque ela estava numa situação terrível, e foi dada assim, não, vamos lá, vamos levantar, e a gente fez, e hoje ela é o que ela é. Entendeu? Mas assim, para mim é isso. A gente que conhece outras companhias estaduais, Brasil afora, assim, aquelas que sofreram menos dos males da administração pública brasileira pelo seu pior lado, são as que hoje são as mais consequentes. Aquelas que, infelizmente, padeceram desses males, não vou entrar em detalhes, não cabe aqui, são as que têm mais dificuldades hoje em dia, infelizmente. Então, vamos dizer o seguinte: eu vejo que uma companhia estadual, ela bem operada, ela sendo eficiente, é um erro o BNDES não apoiar uma companhia estadual, por exemplo. Se ela é bem eficiente, por que não? Né? Por que não? Veja o seguinte,
é isso. Vamos dizer o seguinte: a gente tem que apoiar quem está levando água, quem está coletando esgoto. A Sabesp tem um índice bem elevado de coleta e tratamento de esgoto no estado de São Paulo. O pessoal diz aqui que tem municípios 1000, né, que é 100% de abastecimento de água, 100% de coleta e afastamento de esgoto, 100% de tratamento. E tem municípios grandes, como Franca, que chegaram nesse ponto. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, claro, as mazelas da administração pública brasileira, mas para mim, o que diferencia muito foi isso daí. Quem sofreu mais, quem padeceu menos. E aí levou a essa situação que a gente tem hoje. Então, por isso que eu não concordo com essa visão muito de fla-flu, né? Não, que tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom ou vice-versa. Eu acho que não é por aí, existem muitos tons de cinza, né? E por isso que a gente volta para essa questão aí, vamos dizer o seguinte, da regulação e fiscalização que precisam ser muito bem feitas, né? Eu lamento, por exemplo, de ver a SEDAI, né, que a segunda, eu acho que ainda em termos de receita, que ela poderia estar numa situação bem melhor do que ela se encontra hoje, não é? É verdade. Bom, e aí vamos voltar ao marco regulatório. Se de um lado ele, digamos assim, abre o espaço para maiores facilidades de acesso a financiamentos para o capital privado, a nova lei teve 18 vetos, se não me engano, é isso mesmo. Um deles é que parece que prejudica as empresas públicas também. Quer dizer, de um lado você facilita a privada, do outro a lei propunha uma facilitação para as empresas públicas, e isso foi vetado. Quer dizer, as empresas públicas ou de economia mista, elas teriam a prerrogativa de ter concessões renovadas por 30 anos, e isso foi vetado na lei. E o que vocês podem comentar a respeito disso? Isso é incoerente, é coerente? Não é muito claro isso. Por favor? Pode ser, Patrícia. Patrícia, vai. Foi, meu microfone travou aqui. A respeito desse veto dos contratos de programa, né, da renovação dos contratos de programa, o que eu acho que é importante, talvez não se pautar tanto no veto em si, mas uma preocupação para os municípios é desse processo de transição entre prestadores de serviço. Independente do veto ter autorizado, possibilitado a renovação por mais de 30 anos, e na verdade isso impede que as companhias estaduais mantenham seus contratos por mais de 30 anos, aquelas companhias que estavam com contratos a serem findados no curto prazo, eu acho que, de novo, reforçar o papel do plano de saneamento, porque a preocupação que se deve ter aí é da transição entre um prestador e outro. Isso pode ser visto com cautela, mas também como uma oportunidade, porque é uma janela que o município tem para, de fato, reorganizar a sua prestação, e ele só pode fazer isso se ele tiver um respaldo, e aí, de novo, a gente reforça a importância do município ter conhecimento das suas demandas, das suas necessidades via plano de saneamento. Então, acho que o veto traz essa dificuldade para as companhias estaduais renovarem seus contratos via seus contratos de programa, mas a preocupação maior dos municípios deve ser essa transição, como é que essa transição vai se dar, né? Sobretudo municípios menores, assim, porque se eles são impedidos de fazer as renovações de contratos de programa e não houver outras empresas interessadas, como é que vai se dar essa transição, né? Você vai ficar num vácuo sem prestador, a própria prefeitura vai ter condição de se apropriar dos serviços, como é que essa transição se dá? Eu acho que isso é a maior preocupação, assim. Mas, de novo, vendo essa transição talvez como uma oportunidade, uma janela de oportunidade para reorganização de contratos e rever a sua atuação no planejamento. Jansante. Ser um pouco, eu concordo com o que a Patrícia vem falando, essa questão da transição, mas eu vou ser um pouco mais. Eu vou colocar, você sabe aquela coisa de colocar o bode dentro da sala? Eu vou dizer o seguinte: olha, me diz uma coisa. Como é que ficam os investimentos que foram feitos por uma companhia estadual, então ela é pública? Esses investimentos estão lá, eles são ativos e ela saiu.
Como é que vai pagar esses ativos? Né? Então, tem uma questão aí que nós precisamos ver isso daí que não está muito bem definida, tá certo? E aí tem um complicador nessa história, que Patrícia, quando se faz um plano, e de repente, conforme é o escopo do plano, tem alguns que a gente precisa fazer um levantamento, fazer um inventário dos ativos da prestação dos serviços de água e esgoto. Aí você fala, meu Deus, porque vai ser inclusive em cima do inventário desses que você tem que fazer acerto de contas. Aí você vai na prática do inventário, aí você encontra bombas, válvulas, vamos dizer, peças fundamentais para a prestação de serviço, que elas não estão catalogadas como um ativo da empresa. Então aí você fala, peraí, como é que eu vou acertar essa conta? Então a gente parte de um pressuposto que é o seguinte: o interesse público, entenda-se o investimento, ele foi realizado. Tá? Caducou a companhia estadual, vamos dizer, ela não tem mais capacidade, ou aconteceu não sei o quê, entrou um privado. Como é que vai ressarcir esses investimentos, que são ativos ainda, e se em muitos casos não tem o inventário devidamente feito? Eu não estou falando, sabe, de um país imaginário, eu estou falando do aqui. A gente, às vezes, aqui, eu acho que isso acontece no estado do Rio, isso acontece aqui em São Paulo, a nossa experiência. Fala, e aí? Se você, em município, fala, não, acabou o prazo de concessão, não vou renovar, eu vou licitar. Aí sobrou uma conta, a conta desses ativos que precisam ser pagos. Só que esses ativos ninguém sabe muito bem, porque o inventário é um negócio meio nebuloso e falta até identificação. Então eu vejo que aí, vamos dizer o seguinte, são pontos nebulosos que, vamos dizer, esses vetos aí, quer dizer, infelizmente ou felizmente, depende da opinião de cada um, eles aconteceram. Mas eu estou trazendo uma questão prática aqui. Como é que se vai ressarcir o investimento público que foi feito? Eu acho que isso nós temos ainda uma grande interrogação, uma questão de contabilidade regulatória que vai precisar ser resolvida. Então, essas questões todas de saneamento, elas não são questões simples. Eu acho que nessa praticamente uma hora que nós estamos conversando aqui, mostram a complexidade, vamos dizer, a prestação regional dos serviços, a questão de regulação e fiscalização, e eu trazendo esse bode para colocar na sala. Legal, município, ok. Você resolveu, acabou a companhia estadual, venceu o contrato, mas tem uma questão de ativos aí, como é que faz? E se esses ativos não estão bem contados, né? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Muito bem. Eu acho que é uma pena, porque eu acho que a discussão está excelente, as intervenções externas também, mas chegamos no ponto final. Eu tinha essas 7 questões para levantar, não é? E a gente fica aí vendo que certas coisas são meio incompletas. Quer dizer, você faz um marco regulatório novo, mas ao mesmo tempo você cria dificuldades para as Sim. empresas públicas, depois você não resolve a questão dos ativos, né? Há uma série de questões que estão ainda no ar. E embora a gente tenha um grande mercado aí para o capital e uma janela de oportunidade para os municípios identificarem qual é a melhor maneira de sair dessa, a questão dos déficits históricos, que já são muito grandes, vão se acumulando e cada vez mais, não é? E agora com esse surto de Covid, que afasta inclusive o capital também, né? A gente fica com mais uma brecha aí para ser resolvida e tentar atingir essas metas para 1930, como eu estou velho demais, 2030, 2040, para a gente chegar a essa universalização. Porque eu não entendo como é que a gente pode pensar em desenvolvimento econômico, em saúde pública, se a gente continua não tendo saneamento básico, né? Nós estamos agora mesmo fazendo um trabalho no município de Maitá, no Rio de Janeiro, que é um município riquíssimo por causa dos royalties e tal,
e tem muitas possibilidades de desenvolvimento, muitas oportunidades, só não tem saneamento básico. Os níveis de saneamento básico são absolutamente fora do padrão, quer dizer. Isso só para fazer algum tipo de comentário. Agora, há pouco tempo a gente esteve em Porto Velho, trabalhou, fez o plano de saneamento básico. Os índices de esgoto em Porto Velho são completamente abaixo da crítica, não existe possibilidade sequer de comparar com outros municípios capitais da região norte. Enfim, nós precisamos dar grandes saltos, precisamos de muito dinheiro, a verdade é essa. Agora, sobretudo, me parece que o que a gente pode filtrar desse evento e das opiniões bastante convergentes é a necessidade de que a gente se planeje bem, se capacite bem para estruturar, e a gente que eu digo são os municípios, né, que façam bons planos, que se capacitem bem para, não só para receber planos prontos ou papel pintado, como eu já ouvi de alguns colegas, mas planos que sejam compreendidos pela administração municipal, preparado, que essa administração esteja preparada para implementá-lo, que seja aberto para formas racionais de regionalização e que as agências de reguladores efetivamente venham a regular. Está melhorando, está progredindo, está evoluindo, mas é preciso que isso funcione mesmo, porque é aquilo, você não pode estabelecer o segredo de uma relação pública-pública, pública-privada, privada-privada, é o contrato, né? São as regras do contrato, são as metas do contrato, são as obrigações e responsabilidades do contrato. Essa é a minha opinião e vou passar para vocês fazerem as considerações finais, porque a gente já está ultrapassando em quase 10 minutos o tempo previsto para esse webinar. Significa que a gente tratou de um assunto que interessa a muita gente. Vamos lá. Jansante, pode fazer seus comentários finais. Olha, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez aqui, essa parceria IBAM, Macro Soluções, agradecer a Patrícia aqui, a gente fez um contraponto muito interessante e a quem nos assistiu, né? Eu acredito que, como muitas outras pessoas, é meio chavão, né? Educação é o caminho, é a solução, não é? Então, eu agradeço e eu tenho a dizer para vocês o seguinte, de alguém que já teve a Covid, infelizmente, vocês se cuidem. Hoje nós estamos aqui sem máscaras, por quê? Eu estou no meu escritório fechadinho aqui, cada um Todos estão, todos. Todos estão. Todos estão, cada qual no seu lugar, né? Então, prezados, cuide-se. Principalmente vocês que gostam do setor de saneamento. Isso aqui é uma cachaça. A gente entra e não sai mais dela. Então, nós precisamos de quem vive de saneamento, quem se interessa, que sobreviva a essa tragédia que a gente está vivendo. Infelizmente, nós temos perdido os professores, nós temos perdido os profissionais de saneamento, temos perdido os profissionais de recursos hídricos, pessoas importantes, tá? E a gente precisa levar essa chama adiante. Por favor, cuide-se e viva o saneamento no Brasil. Obrigado, Gilson. Patrícia. Eu também queria agradecer a oportunidade aqui do debate, né? O professor falou em vários momentos que saneamento não pode ser resolvido na base do Fla-Flu, mas acho que a gente fez um bom bate-bola aqui, a gente conseguiu fazer boas trocas, acho que é sempre importante a gente estar discutindo e estar ampliando esse debate, né? Porque a gente tem um déficit imenso a ser superado, tem um passivo muito grande a ser superado. O professor falou a respeito dos contratos, também é um passivo, né? A gente tem aí contratos precários e agora um esforço de tentar melhorar esses contratos, né? Então, a prestação de serviço perpassa vários aspectos que têm que ser considerados, não só a prestação. E reforçar, acho que a fala que a gente teve durante toda essa troca aqui, que é da necessidade dos municípios se articularem, se planejarem, se estruturarem, se capacitarem para conseguirem ter voz ativa na gestão dos seus serviços de saneamento. É isso, então, tchau, tchau para todo mundo. Bom, então eu vou só fazer palavras de agradecimento também, não é? Principalmente ao fato de estarmos consolidando uma parceria IBAM-Mackenzie. Eu acho que a gente vai longe com isso, porque estamos realmente prontos a atender os municípios, a capacitar os municípios. Ambos têm uma tradição grande na área de capacitação, de distintas abordagens, e ambos trabalhamos em assistência técnica,
e acreditamos de fato que precisamos realmente melhorar esse cenário. E lembrando aí a questão do Janssen, estamos todos sem máscara, porque somos os privilegiados que podemos trabalhar home office, como se diz atualmente, né? Pena que tem tanta gente que não tem essa possibilidade e que tem que andar de máscara e muitas vezes não anda de máscara. E pena que tem tanta gente que não percebe a gravidade do problema e usa contesta a situação e faz vai fazer aglomerados noturnos, festas e coisas dessa natureza sem máscara e aí vai. É muito sério, é muito grave. Perdemos pelo menos 3 colegas durante esse período por causa da Covid, colegas de todos os dias no IBAN, e tivemos até agora 16 casos. E não somos uma organização tão grande assim, temos 150 pessoas permanentes, né? Então é isso, e estamos todos aí tentando se cuidar. Muito obrigado mesmo, obrigado a Mackenzie Soluções, ou Soluções Mackenzie, que nos deu todo esse suporte para que a gente possa ter realizado esse evento, e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos e todas.